Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. E o nosso tema da aula de hoje é Movimentos da Terra 1. Ele foi subdividido em Movimentos da Terra 1 e o 2 será dado na nossa próxima aula, porque é um assunto extenso, então por isso é importante a nossa divisão. Hoje estamos no nosso PET 2, na nossa terceira semana. Vamos juntos? Na aula de hoje, nós iremos inferir as mudanças na sombra de uma vara gnomo ao longo do dia e em diferentes períodos do ano. Então, o que acontece? Na aula de hoje, nós vamos observar o que acontece ao longo do dia. Na nossa próxima aula, nós vamos observar o que acontece ao longo do ano. Isso são umas evidências dos movimentos relativos entre a Terra e Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação. Então, os movimentos de rotação e translação. O movimento de rotação é relacionado à inclinação do seu eixo e em relação ao plano da sua órbita em torno do Sol. Como nós podemos perceber, então, os movimentos que a Terra faz? Uma das nossas possibilidades para observar esses movimentos é observar as variações da sombra de uma vara de gnomo ao longo do dia e ao longo do ano. Ao longo do dia, nós vamos observar um determinado movimento e ao longo do ano é outro movimento que podemos observar. O gnomo mais simples, ele consiste em uma vareta fincada no chão, em um lugar onde bate sol. Então, vamos observar como que seria essa vara de gnomo. Simples assim. Na sua casa, se você quiser, observar esse movimento aparente que o Sol faz, vocês podem fazer. É só vocês pegarem ou um cabo de vassoura, ou uma vareta, qualquer instrumento que vocês tenham em casa, mais ou menos nesse formato. E aí, observando a sombra, nós podemos acompanhar o movimento do Sol sem olhar diretamente para ele. O que é muito importante, nós não podemos olhar diretamente para o Sol, porque algumas radiações que o Sol emite é nocivo para a saúde dos nossos olhos. Então, quando nós formos observar algumas coisas da astronomia referente ao Sol, é importante essa observação indireta. Movimento de rotação e a sombra do gnomo. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno de um eixo imaginário em torno de si mesma. A sombra do gnomo, ao longo do dia, ela vai variar em comprimento e também em direção. Então, o que é esperado de acontecer? A sombra ela é bem longa ao amanhecer e também ao entardecer, enquanto que ao meio-dia a sombra é menor, como a gente pode observar na nossa próxima figura. Mas antes da gente mostrar essa figura, eu gostaria de destacar com vocês que o movimento que nós observamos que o Sol faz no céu é um movimento aparente. Na realidade, a comunidade científica considera que o planeta Terra gira em torno do Sol. Mas esse movimento que o Sol faz na linha do horizonte, a gente chama de movimento aparente do Sol. Então, quando eu me referir a esse movimento do Sol em relação à Terra, é um movimento aparente que nós observamos. Porque observando aqui do nosso planeta, a nossa ideia é que o Sol gira em torno de nós.
Porém, é ao contrário. O movimento, então, ele é aparente. Então, quanto mais baixo estiver o Sol em relação ao horizonte, maior será a sombra do gnomo. Quanto mais alto, menor será a sua sombra. Nesse slide, nós podemos observar a sombra de um gnomo ao longo do dia. A sombra de um gnomo vai nos dizer, então, como é o movimento aparente do Sol na linha do horizonte ao longo do dia. Então, o Sol nasce no lado leste, é o nascer do Sol, e o Sol se põe no lado oeste, é o pôr do Sol. Muito bem. Quando o Sol, então, nasce, a luz que tem uma trajetória reta, ela vai incidir na vara do gnomo e vai projetar uma sombra grande no lado leste. Por volta de 8 horas da manhã, nós vamos ter uma grande projeção de sombra. À medida que o Sol caminha na linha do horizonte, ele passa a ter uma inclinação próxima ao ângulo reto. Ele só vai estar reto no dia que for o Sol a pino. Onde nós estamos? No hemisfério sul, nós temos 2 dias no ano que o Sol ele vai incidir ângulo de 90 graus em cima das nossas cabeças. Então, a sombra nesse dia desaparece dos nossos pés. Lembra lá da aula de forma da Terra. Mas vamos pensar que a gente não está num dia de Sol a pino. Então, a inclinação do Sol próximo ao meio-dia vai estar num ângulo próximo a 90 graus de inclinação. Então, a sombra que ele vai fazer quando ele está alto é uma sombra pequena ao meio-dia. O Sol, então, continua a sua trajetória. O Sol, então, continua sua trajetória. Quando ele estiver na posição do pôr do Sol, ele vai, que é uma região do lado leste na linha do horizonte, ele vai incidir com essa angulação e a sombra na vara do gnomo vai ser uma sombra maior. Isso vai acontecer próximo às 16 horas da tarde. Então, ao nascer do Sol e no pôr do Sol, as sombras formadas são longas. Quando o Sol ele está projetado com um ângulo próximo a 90 graus, que isso ocorre mais ou menos meio-dia, a sombra dele será pequena, né? É quando o Sol está quase que acima das nossas cabeças. Movimento de rotação. É um movimento que a Terra faz em torno
de um eixo imaginário, em torno de si mesma, em torno de um eixo imaginário. Devido ao movimento de rotação, nós temos os dias e noites. Então, se numa questão aparecer qual a consequência do movimento de rotação, são os dias e as noites. Nessa figura, nós podemos ver isso claramente. Durante o dia, metade da Terra é iluminada pelo Sol. Enquanto isso, a outra metade do nosso planeta é noite. Quando a Terra faz mais um movimento, vamos supor, um movimento de 12 horas, isso muda. Aqui onde a gente pode observar o continente africano, ele vem para essa direção, aí aqui vai ser dia, enquanto que na América do Sul vai ser noite. Isso, outra consequência desse movimento de rotação, são os chamados fusos horários. Temos horários diferentes em regiões do globo diferentes, porque dependendo do ponto que a pessoa está no globo, se ela estiver, por exemplo, lá na Europa e outra pessoa estiver no Brasil, existe uma diferença de horários devido a esse movimento de rotação. Então, quem tem pessoas, né, que moram em outros países, às vezes, para nós aqui é de madrugada, enquanto para eles é dia, né? Um exemplo. Por isso também é possível observar as estrelas. Então, quando é noite, nós conseguimos observar as estrelas. Por que a gente não observa as estrelas durante o dia? Porque a luz do Sol ela é tão forte e o Sol está tão próximo de nós, né, na realidade, que ofusca o brilho das outras estrelas que estão mais distantes. No nosso sistema solar, nós temos apenas uma estrela que é o Sol. Mas no universo, se vocês pensarem, existem sistemas que têm 2 ou até mais estrelas, né, que orbitam planetas. E o movimento de rotação da Terra, então, ele vai ter aproximadamente 24 horas. Então, vamos pensar aqui, o que aconteceria com o nosso planeta se não houvesse um movimento de rotação? A principal consequência é que não existiria dias e noites alternados. Então, se a Terra fosse parada, ela não tivesse movimento de rotação, a gente ia ter um lado da Terra em permanente dia e o outro lado da Terra permanente noite. E a consequência disso é que no lado que é dia, ele seria extremamente quente e no lado que é noite seria extremamente frio. Essas condições extremas do nosso planeta impossibilitam vida. Então, se nós temos vida no nosso planeta, é porque a nossa temperatura média do planeta, ela é amena. A gente tem uma temperatura média do planeta próximo de 15 graus. E isso é importante para todos os seres vivos que aqui vivem. Curiosidades. Você sabia? A Terra demora, na realidade, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar uma rotação. E isso é o chamado dia sideral. Então, nos nossos dias, sempre fica faltando ali alguns minutinhos, porque o nosso relógio está sempre ali, 24 horas, né? Cravadas 24 horas. Então, fica uma falha, né, de alguns dias que isso tem que ser corrigido, né, ao longo do tempo, nos calendários, né, com o ano bissexto. Por isso que é importante a gente ter esse ano que corrige essas falhas no tempo. E a velocidade aproximada do movimento de rotação da Terra é 1.675 km por hora, ou 465 metros por segundo, ou seja, uma velocidade muito alta. E por que a gente não sente nessa velocidade acontecendo nesse momento? É porque tudo na Terra movimenta ao mesmo tempo. Então, a nossa
Nossa expectativa é que estamos parados, mas na verdade estamos em movimento. Um exemplo disso é quando a gente está num ônibus. Quando você está andando num ônibus, dentro do ônibus sentado, você está parado ou em movimento? Você está parado. Quem está em movimento? O seu ambiente, né? A rua lá fora. Ele que se move. Para você, você está parado. É mais ou menos essa ideia aí. Atividades. A relação Sol-Terra faz com que, em qualquer lugar do planeta, existam diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação e translação. Assinale a alternativa a seguir e identifique a incorreta no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e nos climas da Terra. É o movimento de rotação que determina os ciclos de produção agrícola. Portanto, indica quando plantar, quando colher, quando guardar, quando descansar. Pessoal, esse ciclo agrícola, né, ele demora um tempo, ele demora mais ou menos um ano, que é o plantar, é o colher. Então, esse ciclo, ele vai depender do movimento de translação, que é outro tipo de movimento que nós vamos perceber na nossa próxima aula. Então, a alternativa A é a incorreta. Se a Terra não tivesse movimento de rotação, a face iluminada seria tórrida e a face escura seria gelada, sendo impossível a vida no planeta? Verdadeiro. O movimento de rotação da Terra demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar a rotação? Verdadeiro. O movimento de rotação é responsável pela exposição do planeta à luz solar, fazendo com que haja certo equilíbrio em relação à temperatura, pois gera os dias e as noites? Verdadeiro. Quatro. A duração do dia é consequência do movimento da Terra ao redor do Sol ou o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo? É consequência do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. O que aconteceria com a duração do dia se a Terra girasse mais lentamente em torno do seu eixo? Se o nosso planeta girasse mais lentamente em torno do seu eixo, os nossos dias seriam mais longos. Então, nós teremos dias mais longos. Essas foram as referências dos nossos trabalhos. E até a próxima aula. Bons estudos para vocês. E se tiverem dúvidas, manda pra gente.